Como está a situação do Gonçalves Ramos, o ainda jogador do Benfica, em relação à sua transferência para o Paris Saint-Germain? Chermiti, ainda jogador do Sporting, também como está a evoluir a possível transferência do jovem jogador para o Everton. Keane, Bayern de Munique dá um ultimato ao Tottenham depois de fazer uma oferta de 110 milhões de euros mais bónus. Luís Henrique, o treinador do Paris Saint-Germain, veio a público desmentir um boato em Espanha que estava próximo de abandonar o Paris Saint-Germain. Como vê, motivo suficiente para assistir o vídeo até o fim, deixar o vosso like e subscreverem o canal. Antes de começar, deixe-me apresentar Nilton Forte. Joguei futebol profissional na Europa por muitos anos, principalmente em Portugal. Criei este canal com o objetivo claro de vos deixar informado de tudo relacionado com o futebol. Vamos iniciar o vídeo falando de Gonçalo Ramos, o avançado ainda do Benfica, que está em vias de se transferir para o Paris Saint-Germain. Diz a comunicação social em Portugal, principalmente os jornais desportivos, que o Benfica e o Paris Saint-Germain já têm um acordo em relação à transferência do Gonçalo Ramos, que se tudo confirmar, o jogador ganhar 6 milhões de euros por época. Ainda não foi oficialmente apresentado como jogador do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain e o Benfica têm um acordo baseado em 65 milhões de euros mais 15 milhões em bónus. O jogador irá assinar um contrato de 5 anos, onde vai usufruir anualmente de 6 milhões de euros limpos de impostos. O que está a travar neste momento as negociações é o seguinte: o Paris Saint-Germain quer o jogador esta época por empréstimo, com obrigação de compra na próxima época. Isto deve-se devido ao fair play financeiro, em virtude das verbas que o Paris Saint-Germain já despendeu e o que vai despender, não poderá contratar o Gonçalo Ramos. Em definitivo, terá que ser uma época de empréstimo e depois assumir o compromisso de mais 4 anos com o jogador do Benfica. Isto passou-se com o Mbappé e volta-se a repetir com o jogador do Benfica. O que trava o negócio neste momento? O Benfica exige um pagamento alto pelo valor do empréstimo e na próxima época, quando o Paris Saint-Germain acionar a cláusula de compra, fará os devidos pagamentos. O Paris Saint-Germain não quer neste momento dar um valor muito alto, quer dar um valor baixo durante esta época de empréstimo e depois acertar com a Benfica os restantes do pagamento. Acredito que a negociação deve-se avançar nas próximas horas. O Paris Saint-Germain tem pressa em anunciar o jogador e integrá-lo na sua equipa, e o Gonçalo Ramos já chegou a um acordo financeiro com a equipa do Paris Saint-Germain. 6 milhões de euros limpos por época, um valor considerável para um jogador que fez uma época extraordinária, que deu nas vistas na Liga dos Campeões, que foi um dos melhores goleadores da Liga Portuguesa do Futebol. Por isso a cotação do Gonçalo Ramos subiu em flecha, e o Paris Saint-Germain, que está em guerra aberta com o Mbappé e tratando de encontrar um clube que compra o jogador, tem a máxima urgência em resolver esse dossiê do avançado para que Luís Henrique possa trabalhar e preparar a próxima época. Falando em Paris Saint-Germain, dizer-vos que na última sexta-feira explodiu uma bomba em Espanha, o que diz a marca que Luís Henrique estava a pensar seriamente em abandonar o cargo de treinador do Paris Saint-Germain. Relembramos que o Luís Henrique está no cargo há praticamente um mês. O que a marca disse é que o Luís Henrique estava muito cansado das guerras internas entre a direção do Paris Saint-Germain e também do Mbappé, e que ele não se via com bons olhos e que possivelmente colocaria o lugar dele à disposição. Luís Henrique veio ao público de seguida contrariar esta notícia, dizendo que estava muito feliz no Paris Saint-Germain, que está muito focado em atingir os objetivos da equipa parisiense. A comunicação social francesa, principalmente a equipa, disse que os dirigentes do Paris Saint-Germain diz que essa notícia foi armado pelo Real Madrid na tentativa de destabilizar a equipa parisiense e também de criar mais caos em relação ao dossiê Mbappé. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias, se realmente há algum fundamento nessas notícias ou se Luís Henrique vai dar continuidade ao trabalho e atingir os objetivos que ele propôs
ao serviço do Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique fez uma proposta estrondosa ao Tottenham, ofereceu ao clube inglês 110 milhões de euros mais 15 milhões em bónus para contratação imediata. O Bayern de Munique já vem a manifestar o interesse no jogador desde janeiro, está decidido a avançar por esta contratação. Diz que é uma peça essencial que lhe falta fechar o plantel. É desejo dos dirigentes bávaros de ter o jogador o mais pronto possível. O Bayern de Munique já exigiu uma resposta de imediato ao Tottenham, mas a Tottenham está a analisar todo o dossiê, toda a situação do Roy Keane e não tem essa urgência que o Bayern de Munique quer. Estão no mercado a tentar negociar um avançado antes de tomar uma decisão sobre Keane. O Taremi é um dos nomes que figura na lista dos possíveis avançados a ser contratado, mas acredito que com uma proposta desta em mesa por um jogador de 30 anos, o Tottenham não terá outra alternativa senão aceitar essa proposta, já que o jogador termina o contrato na próxima época e pode sair como um jogador livre. Acredito que nas próximas horas ou mesmo nos próximos dias haverá uma decisão direta sobre a possível transferência do Keane para o Bayern de Munique e, a minha opinião, e analisando o que está a passar no mercado neste momento, acredito que o jogador vai se vestir a camisola do Bayern de Munique para a próxima época. Chermiti, o jovem avançado do Sporting, que está em vias de se transferir para o Everton, já tem um acordo financeiro com a equipa de Everton. Diz o jornal A Bola que depois das negociações entre o clube e o pai do jogador, já há um acordo verbal em relação aos valores que o jogador vai usufruir e que depois do acordo entre o Everton e o Sporting, em que o Everton vai pagar à equipa de Alvalade 12 milhões e meio de euros de imediato e mais 2,5 milhões através de bónus. O jogador e a equipa do Sporting está neste momento em Londres, fizeram um jogo de treino e de apresentação da equipa londrina ontem e acredito que o Chermiti deverá ser apresentado como jogador do Everton nas próximas horas. Não se sabe ainda a duração do contrato, isso será divulgado certamente quando o jogador estiver em Londres para assinar o contrato com a equipa do Everton. No meu ponto de vista, o Sporting não faz um bom negócio por três razões muito simples. Há uma carência enorme de avançados. O Chermiti é um jogador novo, é um jogador com grande margem de progressão. As grandes equipas da Europa estão de olho no jogador há muitos anos. É um jogador que pode vir a ser chamado para vestir as camisolas da seleção de Portugal o mais pronto possível. Isso quer dizer que em poucos meses ou em poucos anos o valor do jogador vai disparar e o Sporting, como costuma fazer nos últimos anos, vende barato e depois as outras equipas vendem por valores extraordinários. Há vários exemplos disso, vários exemplos de muito maus negócios que o Sporting tem feito com os jogadores que saem muito jovens da academia do Sporting. É a realidade atual. As equipas portuguesas precisam de fazer vendas ao jovem avançado Chermiti. Acredito que o Sporting podia dar mais tempo ao jogador e no futuro fazer um encaixe financeiro superior ao que vai fazer neste momento, 12 milhões e meio de euros por um jovem de grande qualidade e com uma grande margem de progressão que está a adquirir um estatuto muito importante. A mim parece, neste momento, um mau negócio. Vocês acham que o Sporting está a fazer um excelente negócio? Se quiserem deixar a vossa opinião, terei todo o prazer em retribuir, explicando e dando mais informações sobre a transferência do Chermiti para Everton. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, por isso peço mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.